A paz do Senhor Jesus. Hoje eu trago mais uma vez uma palavra abençoada da parte de Deus para o teu coração, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Salmos capítulo 68, versículo 6, que diz: Deus faz que o solitário viva em família, liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Aleluia! Então aqui a palavra de Deus diz que aqueles que vivem sozinhos, aqueles que se sentem solitários, aqueles que não têm com quem contar, aqueles que estão só, aqueles que se sentem só, se realmente ele buscar a Deus, se realmente ele servir a Deus, Deus vai fazer com que ele viva em família. Deus vai fazer com que ele habite em família, para que ele não venha se sentir mais só, porque Deus, ele é o Deus das viúvas, dos órfãos. Deus, ele é o Deus do solitário, daquele que se sente só. Deus, ele é o Deus dos pequenos, daqueles que sofrem, daqueles que são oprimidos, daqueles que estão tristes. Deus, ele é esse Deus misericordioso, que tem grandeza e maravilhas para dar aos seus filhos. Deus liberta os presos, Deus liberta o povo que está preso ali no pecado, que está preso numa prisão física. Deus liberta e também liberta os que estão presos na prisão espiritual. Só basta você crer em Jesus, você buscar a Jesus e você obedecer a Deus, para que você venha alcançar as promessas de Deus, para que você venha viver o sobrenatural de Deus. É preciso que você venha obedecer a palavra de Deus. Deus disse a Josué que era preciso que ele praticasse a palavra de Deus, meditasse e praticasse, para que todos os seus caminhos fossem prósperos. Então, para que o caminho venha a ser próspero, para que você venha ter prosperidade em todos os seus caminhos, é preciso que você venha obedecer a palavra de Deus, porque se não obedecer a palavra de Deus, você não se torna filho de Deus, você se torna um rebelde, ou seja, alguém que se rebela contra a Deus, contra as coisas de Deus. E os rebeldes, eles habitam em terra seca. Aqui diz a palavra de Deus. Então isso acontece muito no meio evangélico, onde pessoas não estão praticando a palavra de Deus, vai à igreja e não pratica realmente a palavra de Deus, não lê, não medita e não pratica, e muitas vezes vê as outras pessoas que servem a Deus ali prosperando, muitas vezes vê a pessoa ali alcançando o seu milagre, muitas vezes vê ali os irmãos ali vivendo as bênçãos de Deus e fica indagando a Deus, fica perguntando a Deus por que tal pessoa consegue tudo aquilo e ele não consegue nada. Muitas vezes ele não está servindo a Deus em espírito e em verdade, porque muitas pessoas confundem as aflições, as perseguições e a cruz com a pessoa viver em crise financeira. Por exemplo, uma pessoa que vive a vida toda, desde que nasceu, com problemas financeiros, com problemas no casamento, com problemas com filhos, pessoas que vivem a vida toda assim e acha que isso é a aflição, acha que isso é a perseguição, acha que isso é a sua cruz, e não é. As aflições e a cruz é por amor a Jesus, por a gente ser de Jesus. Então essas aflições é porque nós somos perseguidos pelo mundo, e tudo que nós vamos conseguir é com dificuldade. Tudo que nós vamos conseguir, nós precisamos obedecer a palavra de Deus, nós precisamos andar em retidão para que a gente venha conseguir. Não é que a gente não vai conseguir. A palavra de Deus diz que nós iremos sim conseguir, se a gente meditar na palavra de Deus e praticar. E nós sabemos que não é fácil praticar a palavra de Deus. Por isso, a gente em muitas situações fica assim, aflito, fica perseguido, porque é difícil praticar a palavra de Deus. E por amor a Jesus, nós passamos sim por aflições.
Mas não é porque nós passamos por aflições que nós vamos viver uma vida de derrota, não. Deus, ele tem aqui promessas de Deus, maravilhas de Deus. Ele diz que a gente irá prosperar em todos os nossos caminhos se a gente meditar e praticar a palavra de Deus. E é claro que tem um tempo certo para a gente alcançar as bênçãos de Deus. Não é porque a gente está andando ali em retidão que a gente vai alcançar na mesma hora. Tem um tempo certo, tem um tempo que Deus ele já determinou para que cada um venha alcançar as promessas de Deus. É preciso também que um servo de Deus esteja preparado para alcançar aquela promessa, aquele milagre. Então tudo isso nós temos que levar em consideração, tudo isso nós temos que entender. E existem muitas pessoas no meio evangélico que ao invés de se tornar um justo, ou seja, que pratica a palavra de Deus, pratica a justiça de Deus, que é a palavra que está na Bíblia, está se rebelando contra Deus. Então, quando está ali habitando em terra seca por ser um rebelde, o que acontece é que ele vai ficar perguntando a Deus, vai ficar amargurado, vai ficar indagando a Deus e dizendo: por que todo mundo que serve ao Senhor consegue suas maravilhas, suas bênçãos, seus milagres e eu ainda não consegui? Isso acontece muito, ficar se comparando com aqueles que já estão na bênção, com aqueles que já alcançaram o seu milagre. Então esta palavra é para que a gente venha ter um alerta da parte de Deus, para que a gente venha nos analisar e entender se realmente nós estamos servindo a Deus em espírito e em verdade. Muitas pessoas praticam pecado sem saber, muitas pessoas estão ali sem entender, estão praticando algo que desagrada a Deus e não está entendendo. Estamos aí num período de festas juninas, onde não condiz com a nossa palavra, a palavra de Deus que está na nossa Bíblia, que não condiz com a sã doutrina, que não condiz com a palavra do nosso Senhor Jesus. Então muitas pessoas têm se corrompido, muitas pessoas nesse período estão aí participando de festas juninas, estão aí os filhos todo caracterizado como realmente integrantes de pessoas que dançam nas festas juninas, está ali tudo, fazendo tudo de acordo com aquela festa que não está na Bíblia. Essa festa não está na Bíblia, na nossa Bíblia, na palavra de Deus, na sã doutrina de Deus. Então, nós que fazemos parte da igreja evangélica, nós não participamos dessas festas. Então muitas pessoas têm participado, mesmo batendo no peito e dizendo que são servos fiéis, que servem a Deus, que são evangélicos, estão ali fazendo essas práticas. E isso não agrada a palavra de Deus, a Bíblia, a Jesus, não agrada, não está de acordo com a palavra de Deus. Então nós temos que realmente entender, será que tudo que nós fazemos está de acordo com a palavra de Deus ou não? É claro que existem tradições, existem religiões que é a questão da fé deles. Eles acreditam, eles não querem mudar, eles querem continuar com aquela fé dele. Eles estão ali participando porque para eles são normais, tudo bem. Nós temos que respeitar a diversidade de fé. Não é porque nós não compartilhamos a mesma fé que nós temos que tratar mal as pessoas, mas a nossa fé é diferente. A nossa Bíblia é diferente, a palavra de Deus é diferente de alguns determinados livros. Então nós temos que entender que se nós queremos realmente servir a Deus em espírito e em verdade, nós temos que obedecer a palavra de Deus que está aqui na nossa Bíblia. Você que é evangélico, você tem sua Bíblia em casa, então você pode analisar a sua Bíblia.
e entender aonde você está errando, o que é que está acontecendo, será que realmente você está servindo a Deus em espírito e em verdade? É claro que alguns líderes, alguns pastores têm colocado dentro da sua igreja Arraial Gospel, tem colocado ali dentro da sua igreja festas mundanas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Então, não é porque um líder ele faz isso que todo mundo tem que fazer, porque nós temos que analisar as pregações das pessoas, nós temos que analisar a palavra de Deus, nós temos que meditar e praticar a palavra de Deus, não podemos acreditar em qualquer pessoa. Então, muitas pessoas têm feito isso, muitas pessoas têm desagradado a sã doutrina de Deus, a palavra de Jesus. Se uma pessoa não compartilha a nossa mesma fé, aí é ela que vai compartilhar a fé que ela acredita, porque a palavra de Deus não é por força nem por violência, nós não podemos forçar as pessoas a servir o nosso Deus. Nós não podemos forçar as pessoas a praticar a palavra de Deus, porque Jesus ele bate na porta. Se alguém ouvir a voz de Deus e quiser abrir, Deus entrará e ceará com ele. Então, não vá se espelhar nas pessoas. Não é porque uma pessoa faz uma coisa que você vai achar que é correto e vai fazer também. Você tem que examinar as escrituras. Você tem que examinar a palavra de Deus. Você tem que olhar para a palavra de Deus, para a sua Bíblia sagrada. Você tem que estar de acordo com a sã doutrina de Deus. Então fica aí um alerta da parte de Deus, que o Senhor Jesus continue abençoando a tua vida. E eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo falando sobre Arraial Gospel, falando sobre, um ensino, um estudo, falando sobre comidas típicas, falando sobre festas juninas, falando sobre o Arraial Gospel. Então vou deixar aqui na descrição desse vídeo e vou deixar também ali nos comentários. Então, se você quiser entender mais sobre isso, se você quiser aprender mais da palavra de Deus, você vai lá e clica nesse link que você já vai direto para esse ensino, para este vídeo. E eu tenho certeza que vai acrescentar bastante no teu crescimento espiritual. Eu tenho certeza que você vai entender bem o que eu estou falando aqui, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a sã doutrina de Deus, de Jesus, de acordo com a nossa Bíblia sagrada. Amém? Fica com esta palavra, compartilha para as demais pessoas, para que venham abençoá-las também com a palavra de Deus. Fica com Deus, amém?